Amigos, meu nome é Vinícius Talon e defensores públicos não precisam de inscrição na OAB. Essa é uma decisão recentíssima tomada no dia 1º de março de 2018 pela segunda turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e ela foi tomada no recurso especial 1.710.155 por unanimidade. Significa que todos os ministros da segunda turma do STJ entenderam que defensores públicos não precisam estar inscritos na OAB. Eles entenderam que, apesar da semelhança entre a atividade dos defensores públicos e da advocacia privada, não há exatamente uma identidade total, porque os defensores públicos, eles têm uma disciplina própria, eles têm um estatuto próprio e, portanto, estão sujeitos a regras específicas em razão do fato de serem agentes públicos. Daí porque, por exemplo, a fiscalização da atividade dos defensores públicos não é feita pela OAB, não é feita pelo Tribunal de Ética da OAB, mas sim pelos órgãos da Defensoria Pública, como, por exemplo, ouvidoria ou corregedoria. E aí, outra coisa que é diferente em relação à advocacia e os defensores públicos é que a capacidade postulatória dos defensores públicos decorre da Constituição Federal, decorre do exercício do cargo. Eles têm capacidade postulatória pelo mero fato de fazerem parte da instituição, pelo mero fato de serem defensores públicos. Por isso, defensores públicos não precisam de procuração. O defensor não precisa fazer uma procuração toda vez que vai atender um cliente. Ele tem a capacidade postulatória pelo mero ingresso no processo. Então o defensor público diz que está atuando em favor de determinada pessoa, coloca a declaração de hipossuficiência, os documentos pessoais daquela parte e tudo mais, e pronto, já tem a capacidade postulatória, não precisa de procuração. Aí, por esse motivo até que é equivocado quando algum advogado quer ingressar em um processo que tem defensor público e diz que deveria ter um subestabelecimento feito pelo defensor público para esse advogado, ou que o defensor público deveria renunciar à procuração. Não, está errado, porque a Defensoria Pública atua sem procuração, salvo em caso de poderes especiais, como por exemplo para promover queixa-crime. Aí, para promover uma queixa-crime, é uma exceção que o defensor público precisará de procuração. Mas vejam que a Defensoria Pública, por se tratar de uma instituição estatal que tem agentes públicos, os defensores públicos, ela tem regramento próprio, que não se confunde com a advocacia privada. E por esse motivo, essa decisão, a meu ver, é correta. O STJ, por meio da sua segunda turma, decidiu corretamente ao dizer que defensores públicos não precisam de inscrição na OAB, considerando que não são advogados que atuam no âmbito privado, na iniciativa privada. Eles atuam com uma semelhança em relação à advocacia, mas às vezes até extrapolam o papel da advocacia, como por exemplo o fato de que a Defensoria Pública é uma instituição que é um órgão da execução penal. Os defensores públicos respondem, por exemplo, por prevaricação, corrupção. Eles têm um regramento próprio. E aí, cada um pode pensar se o regramento é mais rígido ou menos rígido. A meu ver, e eu já fui defensor público, entendo que o regramento da Defensoria Pública é até mais rígido em determinadas partes, quanto à atuação, do que o regramento da advocacia privada, porque o defensor público está sujeito à prática de crimes funcionais, está sujeito à perda do seu cargo, a punições disciplinares em razão de equívocos na sua atuação quanto ao atendimento e tudo mais, tem vários deveres funcionais, relatórios, tem que se submeter à corregedoria, a determinadas situações quanto ao Conselho Superior da Defensoria Pública e por aí vai. E a advocacia, por outro lado, apesar de ter uma flexibilidade maior, não é tão rígida quanto a atuação em si. A gente sabe que há situações de punições disciplinares no âmbito da advocacia privada pela OAB em caso de atuações ruins, mas a preocupação maior quanto à advocacia, ao regramento da advocacia, diz respeito ao mercado jurídico em si.
a captação de clientela de forma antiética, ilícita, a propaganda, a publicidade irregular e outras questões. Por isso, é uma disciplina totalmente diferente nesse aspecto. A Defensoria Pública tem um regramento mais focado na atuação, no dever funcional, enquanto a advocacia tem um regramento mais focado na competição entre os advogados e também, lógico, tem a parte da ética, tem a parte da atuação no processo, tem a parte da definição dos honorários e tudo isso é certamente incompatível com a atuação da Defensoria Pública. Não tem compatibilidade falar em honorários, falar em contrato de honorários, falar em associados ou outras coisas que são disciplina da advocacia em relação à Defensoria Pública. Por esse motivo, novamente, eu entendo que essa decisão do STJ está correta. Cada um tem que ter o seu regramento específico, a sua tutela específica e não haveria motivo para defensores públicos estarem inscritos na OAB, considerando que eles não se sujeitam aos órgãos da OAB no exercício da atividade na Defensoria Pública. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vários vídeos sobre penal, processo penal, comentários de notícias como essa decisão desse vídeo e empreendedorismo jurídico, marketing jurídico. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo. E para quem tiver interesse, eu deixarei um link na descrição desse vídeo com os cursos, alguns materiais e outras coisas que você encontra no meu site para quem tiver interesse em aprofundar em alguns vídeos, alguns artigos, entrar no grupo do WhatsApp ou outras coisas para ficar mais próximo da minha atuação, do meu material e do conteúdo que eu produzo. Até o próximo vídeo.